Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do canal Química com o Professor Edgar. E essa apresentação tem como tema Soluções tampão, as sentinelas do pH. Mas por que as sentinelas do pH? Se quiser saber a razão do título, assista o vídeo até o final. Vamos lá? Essa figura representa a faixa completa de pH a 25 graus Celsius em solução aquosa. As cores em cada valor de pH são devidas ao indicador universal. Valores de pH entre 0 e 7 representam o pH ácido. Entre 7 e 14, pH básico ou alcalino. E o valor de 7 ao pH neutro, soluções neutras. E as soluções tampão, onde entram? Imagine um cursor que corresponda a uma solução tampão genérica A. O ponteiro desse cursor seleciona um pequeno intervalo de pH em torno do pH 2. E é justamente essa a função de uma solução tampão: selecionar um intervalo estreito de pH situado dentro do espectro global de pH. E existem soluções tampão apropriadas para atuar dentro de toda a faixa completa de pH. Por exemplo, uma outra solução tampão B que atue próximo do pH 7. Ou uma outra solução tampão C que atue próximo do pH 12, na região alcalina. E a faixa de atuação de cada uma dessas soluções vai depender de sua composição química. E por que é necessária uma solução tampão? Essa figura mostra dois sistemas, um biológico, uma organela celular, e outro químico. Pode ser uma titulação ou uma síntese qualquer. As reações bioquímicas que ocorrem no interior de uma célula são muito complexas e só ocorrem de maneira adequada dentro de uma faixa muito estreita de pH. Basta lembrar que a maioria dessas reações, se não todas, são controladas por enzimas, que também só operam em faixas muito estreitas de pH. Nos sistemas químicos, isso não é diferente. Muitas reações só acontecem de maneira adequada dentro de certas faixas estreitas de pH. Resumindo, sistemas naturais ou artificiais que não suportem grandes variações de pH. Nesses casos, exigem a presença de solução tampão. Ou soluções tampão, pois em sistemas mais complexos, como por exemplo nos sistemas biológicos que acabei de citar, pode ser necessário mais de um sistema de tamponamento operando simultaneamente. Antes de continuar, eu gostaria de fazer um lembrete. Para uma perfeita compreensão das soluções tampão, são necessários alguns conhecimentos prévios, alguns pré-requisitos. Entre esses eu posso citar equilíbrio iônico da água, conceitos de ácidos e bases e pH de soluções salinas. No canal já existem algumas videoaulas da época da pandemia que tratam desses assuntos, mas sempre que necessário vou fazer uma rápida recordação desses pré-requisitos. E nessa sequência vou recordar a força relativa de ácidos e bases. Começando com ácidos fracos versus ácidos fortes, vejamos a principal diferença entre eles. Ácidos fracos são aqueles ácidos que em solução apresentam ionização ou hidrólise parcial. Quanto a isso, eu vou fazer uma importante observação sobre o conceito químico e o conceito popular. O conceito químico de ácido fraco não tem qualquer relação com o conceito popular. No conceito popular, ácido fraco é aquele que não apresenta muito perigo, não provoca maiores danos, não é muito agressivo. E isso difere radicalmente do conceito químico. Basta lembrar que um ácido fraco, como o ácido fluorídrico, é altamente corrosivo, corrói até vidro. Ou um ácido fraco, como o ácido cianídrico, é extremamente tóxico, já foi usado até em câmaras de gás. Continuando, vou apresentar um exemplo de um ácido fraco muito conhecido, o ácido acético,
que é o principal componente do vinagre. E nessa reação de ionização, o ácido acético reage com a água, produzindo o íon acetato e H3O+, ou íon hidrônio, ou próton hidratado, são sinônimos. Partindo de uma solução 0,1 mol por litro, no equilíbrio vai ter 1,3 vezes 10 a menos 3 mols do íon acetato e 1,3 vezes 10 a menos 3 mols do íon hidrônio são lançados na solução. Nesse equilíbrio, ocorre 1,3% de ionização e o pH da solução fica em 2,9. Calculando a variação de pH, delta de pH, entre a água pura, pH igual a 7, e o pH do ácido fraco, o resultado é delta de pH igual 2,9 menos 7 igual menos 4,1 unidades de pH. Para os ácidos fortes, o equilíbrio de ionização ou hidrólise é considerado total. O ácido clorídrico é um bom exemplo de ácido forte. Partindo de uma concentração analítica de 0,1 mol por litro, no equilíbrio tem cerca de 0,1 mols do íon cloreto e são lançados na solução 0,1 mols do íon hidrônio. E o HCl não ionizado praticamente zero. Com 100% de ionização, o pH da solução fica próximo de 1. Calculando a variação de pH, delta de pH, entre a água pura, pH igual a 7, e o pH do ácido forte, o resultado é delta de pH igual 1 menos 7 igual menos 6 unidades de pH. Comparando cada variação em termos de valores absolutos, o que se observa é uma maior variação de pH para o ácido forte em relação ao ácido fraco. Para as bases fracas versus bases fortes, a ideia é análoga. Bases fracas apresentam ionização ou hidrólise parcial. E como exemplo de uma base fraca, eu vou citar o íon acetato. Mas por que o íon acetato? Geralmente a base fraca, mais usada como exemplo em aulas ou livros, é a amônia, o NH3 aquoso. A grande maioria usa amônia como exemplo. A intenção é apresentar uma base fraca que participe diretamente no exemplo de solução tampão que eu vou utilizar. E o íon acetato é uma base? É sim. Vou relembrar o conceito de par conjugado ácido-base de Bronsted. Essa reação mostra o equilíbrio de ionização do ácido acético em água. Nesse equilíbrio podem ser identificados dois pares conjugados ácido-base de Bronsted. No primeiro par, o ácido acético não ionizado é o ácido e o íon acetato é a base. No segundo par, a água é a base e o H3O+ é o ácido. Note que a diferença entre o ácido e a base de cada par é sempre de um próton. O ácido do par tem sempre um próton a mais em relação à sua base conjugada. E o conceito ácido-base de Bronsted é mantido, ou seja, ácido é a espécie química que doa próton e base é a espécie química que recebe próton. E isso vale tanto para o sentido direto como o inverso da reação. Continuando com a base conjugada, íon acetato como reagente, observa que a reação com a água vai formar o ácido não ionizado mais uma hidroxila. Nesse caso, não se trata de ionização, pois o íon acetato já é um ânion, já está ionizado. Trata-se de um processo de hidrólise, cujo termo relaciona-se com a quebra da molécula de água, já que o hidrogênio é separado da hidroxila. Hidro significa água e lise significa quebra, resultando no termo hidrólise. Verificando o grau de hidrólise com o ioacetato a 0,1 mol por litro, a mesma concentração utilizada para os ácidos, observa-se a formação de 7,4 vezes 10 a menos 6 mols do ácido não ionizado e 7,4 vezes 10 a menos 6 mols da hidroxila são lançados na solução.
Essas quantidades representam a hidrólise de 0,0074%, elevando o pH de 7 para 8,8. Calculando a variação de pH, delta de pH, entre a água pura, pH igual a 7, e o pH da base fraca, o resultado é delta de pH igual 8,8 menos 7 igual 1,8 unidades de pH. Da mesma forma que acontece com os ácidos fortes, as bases fortes apresentam ionização ou hidrólise quase completa. O hidróxido de sódio é um exemplo de base forte, é o principal componente da soda cáustica. A rigor, o processo aqui representado não se trata de ionização ou hidrólise, e sim de uma dissociação, já que mesmo no estado sólido, o NaOH já é um composto iônico. De qualquer forma, partindo de uma solução 0,1 mol por litro em NaOH, tem-se no equilíbrio 0,1 mols de Na+, e 0,1 mols de OH- são adicionados à solução. Esse processo praticamente zera o NaOH não dissociado, ou seja, uma dissociação de 100%. E o pH dessa solução fica em torno de 13. Calculando a variação de pH, delta de pH, entre a água pura, pH igual a 7, e o pH da base forte, o resultado é delta de pH igual 13 menos 7 igual 6 unidades de pH. Comparando esses valores, observa-se uma variação de pH bem maior para a base forte em relação à base fraca. Como atua a solução tampão? Digo, o processo fundamental de atuação. O sistema tampão atua diretamente na variação de pH, o ΔPH. Supondo uma grande variação de pH, provocada por um ácido ou base forte em uma solução não tamponada, por ação da solução tampão, essa variação de pH será reduzida. E como isso é feito? Os componentes químicos da solução tampão transformam ácidos ou bases fortes em ácidos ou bases fracos. E como acabei de mostrar, ácidos ou bases fracos têm menor influência na variação de pH em relação aos ácidos ou bases fortes. E a composição química? Quais são os reagentes que formam soluções tampão? O sistema de tamponamento deve conter em uma mesma solução quantidades significativas de um ácido fraco e também de uma base fraca. Sendo que, geralmente, o ácido e a base devem pertencer ao mesmo par conjugado ácido-base de Bronsted, representado nessa solução por um ácido genérico HA e sua base conjugada A-. Quanto ao ácido e a base pertencerem ao mesmo par conjugado, existem exceções, mas não serão vistas nessa apresentação. E além do par conjugado ácido acético e íon acetato, que outros pares conjugados ácido-base podem atuar no sistema de tamponamento? Existem muitos. Íon amônio, amônia. Ácido carbônico, íon bicarbonato. Fosfato de ácido, fosfato monoácido. Em todos esses, ácido, base, ácido, base, ácido, base, ácido, base. No início, apresentei o equilíbrio de ionização ácido acético e íon acetato, a partir de uma solução contendo apenas o ácido acético como soluto. A questão é, a solução de ácido acético puro pode ser considerada uma solução tampão, já que possui o par conjugado? Não, pois tanto a quantidade de ácido como a quantidade de base precisam ser significativas. E com o ácido acético puro, a quantidade do íon acetato é desprezível, 1,3% apenas. E como é preparada a solução tampão? A concentração do ácido acético colocada na solução pode ser obtida a partir da diluição direta do próprio ácido concentrado. Já a concentração do íon acetato não pode ser preparada a partir de um frasco contendo apenas o ânion. O ânion sempre vai precisar de um contra-íon, para que a solução como um todo fique neutra.
Dessa forma, o íon acetato é adicionado a partir de um sal, geralmente derivado de uma base forte, como acetato de sódio ou acetato de potássio. Para a solução tampão formada pelo par íon amônia, o ácido é a espécie iônica. A base amônia é adicionada a partir da própria solução de NH3 aquoso. Já o íon amônio deve ser adicionado a partir de um sal, geralmente derivado de um ácido forte, como por exemplo cloreto de amônio, brometo de amônio, nitrato de amônio, todos esses serviriam. Para a solução tampão formada pelo par íon fosfato de ácido, íon fosfato monoácido, os dois componentes do par precisam ser adicionados a partir de sais. O ácido conjugado do par pode ser adicionado a partir do fosfato de ácido de sódio ou de potássio. E a base conjugada do par pode ser adicionada a partir do fosfato monoácido de sódio ou potássio. E como funciona uma solução tampão? Como o sistema atua para minimizar a variação de pH? Como exemplo, vou usar a solução tampão formada pelo par ácido acético e íon acetato. Lembrando que a concentração de um ácido forte qualquer é igual à concentração de H3O+, já que o forte tem ionização completa. Considerando a presença de um ácido forte nessa solução, H3O+, o qual pode vir de uma reação na própria solução ou do meio externo, vejamos o que ocorre. Uma vez presente, esse ácido vai reagir com a base conjugada do sistema tampão, numa reação ácido-base convencional. Ácido doa próton, base recebe próton, formando no equilíbrio o ácido acético e água. A quantidade de ácido acético formada altera a razão ácido acético acetato, provocando uma pequena variação no pH. Contudo, essa variação é bem menor em relação à que seria provocada pelo ácido forte sem o tampão. O ganho disso é um ácido forte é trocado por um ácido fraco, cujo efeito no pH é menor. Para o caso da presença de uma base forte, o processo é análogo. Usando a mesma solução tampão, e lembrando que uma base forte equivale ao OH-, uma vez presente, esse OH- vai reagir com o ácido conjugado do sistema. E como produtos, forma-se o íon acetato e água. Vantagem: uma base forte é substituída por uma base fraca. Passando para uma parte mais numérica, vou mostrar como calcular o pH de uma solução tampão. E para isso, vou deduzir uma única fórmula. Voltando à ionização do ácido acético e íon acetato, no equilíbrio pode-se usar a expressão clássica para a constante de equilíbrio, que nesse caso fica Ka, constante de ionização de ácidos fracos, igual a produtos sobre reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, sendo que a água, considerada um líquido puro, não entra na expressão da constante. E como todos os coeficientes estequiométricos são unitários, tem-se concentração molar do íon acetato multiplicado pela concentração molar do íon hidrônio sobre a concentração molar do ácido não ionizado. Colocando o íon hidrônio em evidência, fica H3O+, igual a Ka, multiplicado pelo ácido não ionizado e dividido pelo íon acetato. Com essa fórmula, calcula-se o pH de uma solução tampão quando são conhecidos os termos do lado direito da equação, sendo esses concentração analítica do ácido acético, concentração analítica do íon acetato, nesse caso a mesma do sal, e valor de Ka tabelado. Com isso, chega-se na concentração do íon hidrônio, a partir da qual calcula-se o pH, sendo pH igual a menos log da concentração de H3O+. Generalizando para qualquer composição, chega-se à fórmula única. Concentração de H3O+,
é igual a Ka multiplicado pela razão, ácido sobre base. E essa fórmula é bem fácil de memorizar. Note que na parte superior tem apenas os parâmetros relacionados com o ácido, H3O+, Ka, concentração do ácido. E no denominador tem-se apenas a concentração da base. Por analogia, basta lembrar que o alicerce de uma casa vai sempre ficar na sua base. E como fica a aplicação da fórmula para uma solução tampão do tipo íon amônio-amônia? Nesse caso, o ácido é o composto iônico e a base é neutra, mas isso não altera a fórmula. Aplicando a fórmula única, tem-se H3O+, é igual a Ka multiplicado pela razão, ácido sobre base. Ácido no numerador, NH4+, esse proveniente do sal. Base no denominador, NH3, essa proveniente do próprio NH3 aquoso. Sem problemas quanto à fórmula, porém um pequeno detalhe com relação ao Ka. As tabelas atuais de constantes ácidas apresentam os diversos valores de Ka, como por exemplo, ácido acético, ácido nitroso, íon etilamônio, íon amônio e muitos outros. Contudo, ácidos como íon etilamônio ou íon amônio não aparecem nas tabelas ácidas dos livros mais antigos. Isso porque os livros mais antigos possuem duas tabelas. Uma com os valores de Ka para os ácidos fracos na forma neutra, como por exemplo o ácido acético ou o ácido nitroso, e outra tabela com os valores de Kb para as bases fracas na forma neutra, sendo Kb a constante de ionização das bases fracas. Dessa forma, valores de Ka do íon etilamônio ou do íon amônio não são encontrados na tabela de ácidos. Isso não é problema, pois qualquer valor de Ka pode ser obtido a partir do Kb. Basta lembrar que para qualquer par conjugado ácido-base, vale a relação Ka vezes Kb é igual a Kw, sendo Kw a constante de alta protólise da água, cujo valor a 25 graus Celsius é bem conhecido, 1,0 vezes 10 a menos 14. Colocando em evidência o valor desejado de Ka, tem-se Ka é igual a Kw sobre Kb. Substituindo os valores, fica Ka é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5, tendo como resultado 5,6 vezes 10 a menos 10, que é o mesmo valor encontrado nas tabelas mais atuais. De volta à questão da fórmula única, vou acrescentar mais uma informação. Considere a aplicação de menos log sobre a fórmula única. Lembrando que o termo P significa menos log daquilo que está na sua frente. Tem-se então menos log de H3O+, é igual a pH. Menos log de Ka é igual a pKa. Menos log de ácido sobre base fica como está. Trocando-se o sinal menos pelo sinal mais, é necessária a inversão da razão, devido às propriedades de logaritmo. E a fórmula se torna pH é igual a pKa mais log de base sobre ácido. Essa fórmula é conhecida como equação de Henderson, sendo muito comum em livros de bioquímica, biologia e também de química. Ressalto que, na maioria dos casos, não existe a necessidade de sua aplicação. Isso porque todos os cálculos podem ser feitos na forma numérica normal, sem logaritmo. E caso seja necessária a determinação do pH, basta aplicar menos log na concentração de H3O+ obtida pela fórmula única. Tendo visto os conceitos primários, vou propor uma questão envolvendo cálculos. Nessa questão serão apresentados dois exemplos. Exemplo 1, envolvendo a variação de pH em uma solução tamponada, e exemplo 2, envolvendo a variação de pH em uma solução não tamponada. Os dois principais objetivos disso são: primeiro, comparar a variação de pH entre uma solução tamponada e uma solução não tamponada. Segundo,
verificar a adequação do modelo teórico frente ao resultado experimental. Como exemplo 1, temos a determinação de ΔPH para uma solução tamponada. Determinação de ΔPH para adição de 25 ml de HCl, é um ácido forte, em 100 ml de solução tampão, H2PO4, HPO4, sendo ambos a 0,2 mol por litro. Lembrando que delta de pH será obtido pela diferença pH final menos o pH inicial. O pH inicial será o pH antes da adição do ácido forte. E o pH final será o pH após a adição do ácido forte. Esquematizando a questão, tem-se: o pH inicial é o mesmo pH da solução tampão original e pode ser determinado pela fórmula única. Já para o pH final, existem duas possibilidades. Caso não tenha excesso do ácido forte, basta repetir os cálculos usando a fórmula única, alterando apenas a razão, ácido sobre base. Caso ocorra excesso do ácido forte, o sistema tampão será rompido e o pH final será determinado como pH de ácido forte. Mas nesse exemplo, os cálculos já foram ajustados para não haver o rompimento da capacidade tamponante. Prosseguindo, tem-se pH original da solução tampão, concentração de H3O+, é igual a Ka vezes a concentração do ácido sobre a concentração da base. O valor de Ka deve corresponder ao respectivo par ácido-base do sistema tampão. Buscando seu valor tabelado, são encontrados 3 valores de Ka. Esses valores correspondem às constantes de ionização dos ácidos derivados do ácido fosfórico, o H3PO4. Dessa forma, tem-se o Ka1 para a primeira ionização, Ka2 para a segunda e Ka3 para a terceira. E para cada ionização, tem-se um par ácido-base correspondente. H3PO4, H2PO4 para Ka1, H2PO4, HPO4 para Ka2 e HPO4, PO4 para o Ka3. Em todos esses, ácido, base, ácido, base, ácido, base. O Ka para a fórmula será o Ka2, já que esse corresponde ao par H2PO4, HPO4. E seu valor tabelado é 6,23 vezes 10 a menos 8. Quanto às concentrações do ácido e da base, tem-se 0,2 mol por litro para ambos. Substituindo os valores na fórmula, obtém-se a concentração de H3O+, igual a 6,23 vezes 10 a menos 8. E aplicando-se menos log, chega-se ao pH inicial de 7,2. Para o pH final, será considerado o pH da solução após a mistura e reação com o ácido forte. Antes, porém, vou fazer uma observação sobre o método utilizado para resolver o exemplo. Nesse método, são consideradas 2 etapas. Na primeira etapa, as novas concentrações das espécies químicas envolvidas são calculadas considerando apenas o processo de diluição e desprezando qualquer reação química. Na segunda etapa, são realizadas as reações químicas, obtendo-se as concentrações após a reação. Essas etapas são um artifício didático, visto que são reações controladas por difusão e, portanto, muito rápidas. É o mesmo que considerar a reação com uma cinética bem lenta. Esquematizando o processo de diluição, tem-se 100 ml da solução tampão original, mais 25 ml do HCl 0,3 mol por litro, produzindo no final 125 ml da mistura. Para as concentrações após a mistura, é utilizado a fórmula tradicional de diluição. Concentração final vezes volume final é igual a concentração inicial vezes volume inicial.
Colocando-se em evidência a concentração final, tem-se concentração final é igual à concentração inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final. Aplicando para cada uma das espécies envolvidas, fica para o H2PO4, 0,2 vezes 100 dividido por 125 igual a 0,16 mol por litro. Para o HPO4, 0,2 vezes 100 dividido por 125 igual a 0,16 mol por litro. Nesse caso ficam iguais, pois foram definidas como iguais no exemplo. Para o HCl, 0,3 vezes 25 dividido por 125 igual a 0,06 mol por litro. De posse dessas novas concentrações, pode-se passar para a etapa da reação química. Nessa etapa, será obtido o pH após a reação atingir o equilíbrio. A reação ocorre conforme o exemplo qualitativo já apresentado, isso é, ácido forte, H3O+, reage com a base fraca do tampão, HPO4, formando ácido fraco do tampão, H2PO4, mais água. Montando uma tabela, tem-se para a primeira linha, antes do equilíbrio, para o HPO4, 0,16 mol por litro. Para o H3O+, 0,06 mol por litro. Para o H2PO4, 0,16 mol por litro. E para o H2O, constante. Nessa mesma linha, o H3O+, é identificado como reagente limitante, visto que encontra-se em menor quantidade em relação à base conjugada do tampão. E sabendo que a reação é mol a mol, essa quantidade deve ser subtraída do reagente em excesso, o HPO4. Esse cálculo está representado na segunda linha, resultando no equilíbrio, terceira linha, em 0,10 mols da base conjugada do tampão. Nesse nível de aproximação, a concentração de H3O+ é zerada. Contudo, sua concentração será determinada pela fórmula única. Na coluna relativa ao ácido conjugado do tampão, H2PO4, adicione-se a quantidade desse ácido formada na reação, tendo como resultado 0,22 mols. Com a posse das novas concentrações do ácido e base do sistema tampão, aplica-se novamente a fórmula única. Após as contas, obtém-se a concentração final de H3O+, igual a 1,37 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E aplicando-se menos log, chega-se ao pH final da mistura. pH final igual a 6,86. Calculando-se o ΔPH para a solução tamponada, tem-se delta de pH igual a pH final menos pH inicial. Sabendo que pH inicial é igual a 7,2 e pH final é igual a 6,86, delta de pH igual a 6,86 menos 7,2 igual a menos 0,34 unidades de pH. Como exemplo 2, temos a determinação de ΔPH para uma solução não tamponada. Determinação de ΔPH para a adição de 25 ml de HCl 0,3 mol por litro em 100 ml de solução contendo apenas NaCl a 0,8 mol por litro. Veja que os volumes das soluções são os mesmos do exemplo 1, resultando nas mesmas diluições. A concentração do ácido forte também é a mesma do exemplo 1. A diferença fica por conta das espécies ativas da solução tampão, que nesse caso são substituídas pelo cloreto de sódio a 0,8 mol por litro. A concentração de NaCl a 0,8 mol por litro visa equiparar a força iônica entre as soluções do exemplo 1 com a do exemplo 2. Isso porque, no teste experimental, o pH será determinado pelo método potenciométrico. E nesse método, a força iônica da solução afeta o sinal analítico.
Nos cálculos teóricos, o cloreto de sódio não interfere no pH, visto que trata-se de um sal que é proveniente da reação entre um ácido forte, o HCl, e uma base forte, o NaOH. E tanto o Na+, como o Cl- não provocam reações de hidrólise significativas. Dessa forma, pode-se considerar o pH inicial igual a 7. O processo de diluição é o mesmo aplicado na fórmula tamponada, sendo a fórmula de diluição aplicada apenas para o HCl, visto que o NaCl não entra nos cálculos teóricos. Tendo-se, portanto, concentração de H3O+, igual a 0,3 vezes 25, dividido por 125, resultando em concentração de H3O+, igual a 0,06 mol por litro. Menos log de 0,06, pH final igual a 1,2. Calculando-se o ΔPH para a solução não tamponada, tem-se delta de pH igual a pH final menos pH inicial. Sabendo que pH inicial igual a 7 e pH final igual a 1,2, delta de pH igual a 1,2 menos 7. Delta de pH igual a menos 5,8 unidades de pH. E a partir de agora, a repetição experimental dos exemplos 1 e 2. Apresentando a instrumentação, temos pHmetro, já calibrado com padrões para medida de pH, eletrodo combinado de vidro, sensível a H+, é um eletrodo íon seletivo, sonda para compensação de temperatura, sistema de controle para agitação magnética, frasco onde serão feitas as misturas, e dentro do frasco, a barra magnética, mais conhecida como peixinho. Essa é a solução tampão usada no teste, contendo o H2PO4 0,2 mol por litro e também o HPO4 0,2 mol por litro. Os dois ânions foram adicionados a partir dos sais de sódio, mas poderia ser de potássio também. Medindo 100 ml de solução tampão. Foi usada uma proveta de 100 ml. Verificando o ajuste do menisco. Foi usada uma pipeta Pasteur para acertar o menisco. Transferindo a solução tampão para o frasco de medida. Ajustando o pH com NaOH para iniciar em pH igual a 7,2. Isso na prática quase sempre é necessário. O pH geralmente não fica exatamente no valor esperado. Alguns fatores que contribuem para isso são o uso de reagentes que não sejam padrões primários, ou a presença do CO2 na atmosfera, que acidifica um pouco a solução, entre outros. Agora o HCl 0,3 mol por litro, que será adicionado. Observe no pHmetro que o pH inicial já foi ajustado para 7,20. Pipetando o HCl 0,3 mol por litro. Menisco da solução, já ajustado no traço de referência da pipeta. A próxima etapa será a adição do ácido forte. Nessa etapa, o vídeo original é mantido sem cortes. Isso para que se possa acompanhar o valor do pH que é mostrado no visor do pHmetro. Observe a queda bem discreta no valor do pH com a adição do ácido forte. Essa queda suave deve-se à ação dos componentes ativos do sistema tampão. É a transformação do ácido forte, o HCl, no ácido fraco, o H2PO4. E nessa etapa é importante a agitação. Isso para acelerar o equilíbrio da reação e também manter a solução homogênea. Sendo que a solução é homogênea, é importante para estabilizar o sinal potenciométrico. Esse sinal é gerado na membrana íon seletiva do eletrodo de vidro. Já chegando ao final da adição, o pH estabilizando um pouco abaixo de 7. Mostrando o pH final já estabilizado em 6,83. Limpando o eletrodo de vidro para repetir o mesmo procedimento com a solução não tamponada. E aí está a solução de NaCl 0,8 mol por litro, que é equivalente a uma solução qualquer, sem um sistema de tamponamento. Medindo 100 ml de NaCl
da mesma forma como foi feito para a solução tampão. Transferindo a solução de NaCl para o frasco de medida. O pH inicial também precisou de ajuste para ficar igual a 7. No pH aparece o valor de 6,97. E agora já em pH igual a 7, pronto para iniciar a adição do ácido forte. Também nessa etapa, o vídeo original é mantido sem cortes. Agora com a solução não tamponada, espera-se uma maior queda no valor do pH original, nesse caso igual a 7. Observe uma queda bem intensa no valor do pH, com a adição de algumas gotas do ácido forte. Isso deve-se à ausência do sistema de tamponamento, pois dessa forma, o ácido forte, o HCl, fica livre para alterar o pH de forma significativa. E nessa etapa, também é importante a agitação, pois a solução não homogênea provoca uma maior instabilidade no sinal. Isso pode ser observado pela oscilação no sinal de pH. Observe que em algum momento, o pH chega a atingir um valor negativo. Já chegando ao final da adição, o pH estabilizando um pouco maior que 1. E nesse quadro, a leitura do pH já é estabilizado. Ficou em 1,24. Agrupando os resultados experimentais, chegamos em: para a solução tamponada, seguindo as mesmas condições do exemplo 1, os resultados foram: pH inicial igual a 7,2 e pH final igual a 6,83. Esses dados resultam em delta de pH igual a 6,83 menos 7,2, resultando em delta de pH igual a menos 0,37. Para a solução não tamponada, seguindo as mesmas condições do exemplo 2, os resultados foram: pH inicial igual a 7 e pH final igual a 1,24. Esses dados resultam em delta de pH igual a 1,24 menos 7, resultando em delta de pH igual a menos 5,76. Agrupando todos os resultados, tem-se: primeiramente, para a solução tamponada, delta de pH teórico igual a menos 0,34. Delta de pH experimental igual a menos 0,37. E para a solução não tamponada, delta de pH teórico igual a menos 5,8. Delta de pH experimental igual a menos 5,76. Analisando esses resultados, pode ser observado que a diferença entre a variação de pH para uma solução tamponada em relação a uma solução não tamponada ficou maior que uma ordem de grandeza quanto aos valores em pH, valendo isso tanto para o modelo teórico como para os resultados experimentais. E lembrando que pH é uma escala em logaritmo, pode-se concluir que a concentração do íon hidrônio na solução não tamponada ficou mais de 10 vezes maior em relação à solução tamponada, provando assim que o título As Sentinelas do pH é bem compatível com a finalidade das soluções tampão. Encerrando essa apresentação, obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até a próxima.